Estenda suas mãos em direção à vida do Vanderlei. Vai clamando o Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, nós clamamos a tua santa presença. Espírito Santo, venha guiar, venha conduzir o teu filho. Que a cada palavra, Senhor, que sai da boca do Vanderlei, sejam as tuas palavras. Nós clamamos também, Pai, tua poderosa intercessão. Que ela possa avançar à frente. Terceiro Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa, nossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos sempre, Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas e nossas necessidades, mas vai-nos sempre de todos os perigos, a Virgem gloriosa e bendita. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja dragão a minha vida, retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas más, e mal que tu me ofereces, deve tu mesmo do teu reino. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do mundo. Ordena-me Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe das milícias celestes, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. A paz de Jesus. Amém. E o amor de Maria. Podemos assentar. Como o irmão disse, meu nome é Vanderlei. Eu sou casado com a Silvana há 23 anos. E temos dois filhos, o João Victor, que tem 21 anos, e o Guilherme, que tem 14 anos. A minha esposa é ministeriada do Ministério de Cura e Libertação. Meu filho João Victor é músico, pregador da palavra. Meu filho Guilherme é coroinha, serve ao altar do Senhor. Então, com alegria eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas isso não é mérito, é misericórdia e graça de Deus, e fruto da perseverança, como o Antônio testemunhava aqui. Precisamos perseverar, ter um encontro com Cristo, mas depois perseverar, e diante das provas, perseguições e as dificuldades do mundo, Deus nos abençoa e nos agracia com a tua bênção. Então é tudo fruto também de perseverar no Senhor, porque Deus, Ele escolhe, cada um chama e tem um plano de amor, e tudo acontece conforme a vontade de Deus. Nós até podemos
ter um olhar e depois pedir para o Senhor abençoe, mas se não for da vontade de Deus, não acontece, e se for, acontece conforme a vontade de Deus, não como a nossa. Então, para que nessa tarde nós possamos acolher aquilo que Deus quer nos falar através dessa pregação, o tema que foi passado é: enriquece-o com tesouro de ciência, de inteligência e de justiça de Deus. É um tema forte e propício para nós e para esse tempo que o Senhor quer nos falar. Então, para que nós possamos compreender e nos ajudar a ter o desejo no nosso coração de ser enriquecido com o tesouro da ciência, de inteligência e de justiça de Deus, nós vamos partilhar uma palavra que depois você pode pegar na sua Bíblia, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Mas antes de nós tomarmos a palavra, para que nós possamos desejar no nosso coração esse tesouro, essa ciência e inteligência e justiça de Deus, porque são dons que o Espírito Santo nos dá, a ciência e a inteligência. Nós precisamos voltar lá atrás, em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher. Deus disse assim, na reunião com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, homem e mulher. No sexto dia, Deus criou o homem. E Deus, Ele cumulou o homem de 3 graus de dons, que é o dom natural, os dons sobrenatural e os dons preternaturais. Os dons naturais, que é composto dos 5 sentidos: olfato, paladar, audição, visão, tato. A ordem, né? Mas é bom de tudo. Se eu esquecesse, ela já estava afiada. E também os sentidos de aprender, o conhecimento. Tudo isso Deus nos cumulou o homem na sua criação dos dons naturais, do conhecimento, da capacidade de aprender, de todas as coisas que Deus havia determinado. Ele cumulou o homem desses dons. Os dons sobrenaturais, que é a filiação de Deus, que é ser templo de Deus, e os dons espirituais, que os 7 dons que nós recebemos no batismo, tudo isso lá na criação Deus já havia concedido a Adão e Eva. Só que com o pecado se rompeu essa graça do dom sobrenatural. Com o pecado original da desobediência de Adão e Eva, nossos primeiros pais, se rompeu essa filiação do homem a Deus, e a graça de Deus e o acesso ao céu, às coisas de Deus eternas, foram rompidas pelo pecado. Então tudo que hoje nós aprendemos
na catequese, aprendemos na experiência com Deus, no retiro de primeira experiência, como o Antônio testemunhava aqui, nos momentos de oração, no grupo de oração, os carismas, que já é outra categoria dos dons que é usado para a edificação da igreja. Tudo isso nós adquirimos depois com o batismo. Jesus instaurou o batismo e depois ele disse aos seus discípulos: ide pelo mundo e batizai todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo foi elevado ao grau de sacramento da igreja. E o sacramento na igreja, os sacramentos na igreja são sinais visíveis da presença de Deus. Então, os dons lá atrás que nós perdemos, que pela desobediência que entrou o pecado, nós recuperamos com o batismo. Só que os dons preternaturais nós perdemos, e o catecismo vai dizer que isso é irreversível. Não tem como nessa vida nós adquirirmos esse dom. Os sobrenaturais nós recebemos pela graça do batismo, pela ação do Espírito Santo em nós, por mérito de Jesus que morreu na cruz. Mas esses preternaturais, que são 4 dons aqui que a igreja nos ensina, que vai dizer a imortalidade, ou seja, antes do pecado entrar no mundo, não quer dizer que não iríamos morrer, mas seria uma morte sem sofrimento e violência como nós vemos hoje. Seria como a morte da Virgem Maria, como a igreja nos ensina. A igreja nem ousa dizer que a Virgem Maria morreu. E a igreja nos ensina que foi a dormição da Virgem Santíssima. Ou seja, a morte seria um sono sem dor, sem violência, como Nossa Senhora experimentou. E tudo aquilo que Eva deveria ter experimentado e vivido, e não viveu pela desobediência, depois em Maria ela viveu essa graça também por ser escolhida por Deus. Então nós teríamos a imortalidade, teríamos também a integridade ou imunidade, ou seja, imunidade da concupiscência. Nós teríamos equilíbrio no afeto e nos sentimentos, teríamos também a impassibilidade, ou seja, a ausência de sofrimento, tudo isso dos dons preternaturais, e a ciência moral infusa, ou seja, quando Adão e Eva pecaram, diz lá a palavra que eles sentiram vergonha de Deus. Quando ouviram os passos de Deus andando no jardim, eles correram, se esconderam e colocaram folhas de figueira para tampar a sua nudez. Por isso Deus pergunta: quem disse a vocês que vocês estão nus? Por acaso comeram do fruto proibido, que abriu a inteligência, a visão deles sobre o conhecimento do bem e do mal? E aí a palavra em Sabedoria 2, versículo 4, vai dizer que foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Então a inveja dele de querer ser como Deus, de querer tomar o lugar de Deus, a morte entrou no mundo. Tentou Adão e Eva, como nós conhecemos a história, e entrou a morte no mundo, e nós perdemos esses dons e ficamos só com os dons naturais, que é aquilo que nós falamos do conhecimento, dos dons dos sentidos, e os sobrenaturais que nós recebemos com o batismo. Aí o catecismo da Igreja Católica vai dizer assim, acerca disso que eu estou falando, dos dons que perdemos por causa do pecado. No parágrafo 405 vai dizer assim: embora próprio a cada um de nós, o pecado original não tem
em nenhum descendente de Adão um caráter de falta pessoal, ou seja, cada um de nós não tem culpa pessoal por causa do pecado de Adão e Eva, mas é a privação da santidade e da justiça original que Deus deu a Adão e Eva, que foi rompido pelo pecado. Mas a natureza humana não é totalmente corrompida devido ao pecado original. Ela é lesada em suas próprias forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento e ao império da morte, e inclinada ao pecado. Essa propensão ao mal é chamada de concupiscência. Então todos nós nascemos com a concupiscência do pecado, mas que pelo batismo, o catecismo vai dizer assim, o batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo para nós, apaga o pecado original e faz o homem voltar para Deus. Ou seja, com o sacrifício de Jesus, a sua morte, o derramamento do seu sangue, a graça que Ele nos dá no batismo apaga a culpa do pecado original, a mancha do pecado original em nós, e nos devolve a comunhão com Deus. Mas as consequências de tal pecado sobre a natureza enfraquecida e inclinada ao mal permanecem no homem e o incitam ao combate espiritual. Ou seja, a consequência do pecado de Adão e Eva lá atrás ainda permanece na humanidade, que ficou fraca porque a morte entrou no mundo, porque enfraqueceu-se diante da sua natureza humana, que aqueles dons preternaturais de não sofrer dor, de não morrer, de que eu citei aqui, foram retirados e não serão dados nessa vida. Por isso o catecismo vai dizer que é irreversível. Mas pela fé em Jesus Cristo, pela perseverança, pela nossa caminhada com Deus, a palavra vai dizer que coisas que os olhos não viram, que o coração humano jamais imaginou, que nunca ninguém sentiu, tais são as coisas que estão preparadas para aqueles que o buscam e o amam. Então, coisas que nós não imaginamos, coisas que não estão diante da visão humana, e com toda certeza, aquilo que nós perdemos, que poderíamos viver neste mundo, nós vamos ganhar na vida eterna como prêmio de salvação, como São Paulo vai escrever, a coroa da vida. Mas para isso, irmãos, nós vivemos nesse combate espiritual enquanto nós estamos nessa vida. Por isso é necessário nós sabermos dos dons naturais, sobrenaturais, e os dons que deveríamos ter, mas não temos, mas que pela graça e com a experiência de encontrar aquele que nos enriquece com a ciência, com a inteligência e com a justiça de Deus, que é o próprio Jesus, nos dá esperança e nos motiva a viver esse combate espiritual, a viver o Evangelho, como Jesus no Evangelho do domingo passado, quando ele elevou os mandamentos à perfeição, e ele disse na última parte do Evangelho que seu sim seja sim, que seu não seja não, o que passa além disso é do maligno. Então, diante da presença de Jesus, do encontro com Ele, o meu sim para Deus seja sim, e não para o pecado seja não, e não posso viver no meio termo, ou em cima do muro, ou vindo na igreja buscando a Deus, mas não mudar de vida, como nós vimos aqui no testemunho do irmão. Precisamos tomar a decisão e de seu sim ser sim verdadeiro ao Senhor, e mudar de vida, e dizer não ao pecado, aquilo que desagrada a Deus, e dizer não com decisão, e não ficar no meio termo. Hoje eu digo sim, amanhã eu digo não, depois eu digo não para Deus, eu digo sim para o pecado, sim para o mundo.
Nós temos que tomar a decisão. E diante disso, irmãos, a palavra nos ensina. E nós vamos aprender com a palavra de Jesus nesse evangelho, na experiência dessa mulher que vai dizer o evangelho que era pagã, mas que teve um encontro com o Senhor. E o encontro dela foi pela sua persistência, foi pela sua perseverança e foi também por reconhecer aquele o qual ela estava diante, e reconhecendo também a sua pequenez. Se você abriu a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 15, versículo 21, nós vamos ler essa palavra. Amém? Misericórdia. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tenha piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Nós podemos aprender aqui com esse evangelho e exemplo dessa mulher que era pagã, como diz o evangelho. Ela não fazia parte do povo judeu. E trazer para a nossa vida e ouvir o chamado do Senhor para nós nessa tarde, para todos nós, de termos um encontro com Ele, de permitir que desperte no nosso coração o desejo de ser enriquecido pelos dons do Senhor, de ser enriquecido pela ciência, pela inteligência e pela justiça de Deus, porque o próprio Jesus é o tesouro. E essa mulher, diante da situação que ela enfrentava com sua filha, veja que a palavra não diz o motivo e nem a culpa, porque a sua filha estava cruelmente sendo atormentada por um demônio. Mas ela, diante dessa situação e da situação que ela via sua filha, diz o Evangelho, ela ouvindo falar de Jesus, então ela foi até ele e gritou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Esse título é o título que Jesus mais gosta de ser chamado, de filho de Davi, porque ele veio da estirpe de Davi, da raiz de Jessé. Ou seja, São José era da descendência de Davi, e ele veio para cumprir a palavra de assumir o trono do rei Davi. E ele é o rei que veio para governar toda a terra, como diz a palavra. Então era um título que Jesus lhe agradava, e agradava o seu coração, mas mesmo ela chamando ele de filho de Davi, Jesus, como diz a palavra, não me respondeu palavra alguma, permaneceu em silêncio. O cardeal Frei,
ele agora cardeal, que foi nomeado pelo Papa Francisco, Frei Raniero Cantalamessa, no seu livro O Poder da Cruz, ele diz que até mesmo Jesus provou do silêncio de Deus. E aqui, diante dessa situação, Jesus ficou em silêncio. Na cruz, quando Jesus estava agonizando, e ele sentiu o silêncio de Deus, e nós lembramos isso toda Páscoa. Vamos entrar agora já na Quaresma, nos preparando para a Semana Santa, e nós vamos ouvir, quando chegar a Semana Santa, nós vamos ouvir essa leitura do Evangelho no domingo de Ramos, quando Jesus vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Ele sofreu o silêncio de Deus. Deus ficou em silêncio naquele momento, ao ponto de Jesus sentir-se abandonado. E essa mulher, ela não desistiu por causa do silêncio de Jesus, por ele não ter falado palavra alguma. Aqui nesse Evangelho, eles estão a caminho e ele está gritando atrás, e ela continua gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. No Evangelho de Marcos, vai dizer que Jesus entrou numa casa. O Evangelho vai dizer dessa mesma passagem que ele não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. E essa mulher, então, que já veio gritando pelo caminho, entra naquela casa, e é onde a palavra vai dizer que ela, com insistência, ela continuou, mesmo os discípulos falando: Senhor, despede essa mulher. Ela continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E com insistência, diz a palavra, mesmo os discípulos insistindo, Jesus não falou nada. Depois ele disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então vai dizer no Evangelho de Marcos que ela entrou e se prostrou diante de Jesus, aos pés de Jesus. E aí ela disse: Senhor, ajuda-me. Ou seja, ela reconheceu que ele é o rei, que ele é o filho de Davi, que ele herdaria o reino, o trono de Davi. Depois, ela insistiu, mesmo diante do silêncio de Jesus, e depois ela veio e se prostrou aos pés do Senhor e disse, reconhecendo ele como o Senhor, ela disse: Senhor, ajuda-me. E mesmo diante já dessa postura dela, dessa atitude dela, veja, toda atitude, toda ação tem uma reação. Então Jesus, ele teve uma reação em falar: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. E ela deu uma resposta a Jesus, certamente concordando com ele: certamente, Senhor, o Senhor está certo, é isso mesmo. Replicou-lhe: mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Disse-lhe então Jesus: ó mulher, diante da perseverança dela, diante do reconhecimento dela a Jesus, que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei, e da perseverança dela, ela reconheceu diante do Senhor a sua pequenez. Ela reconheceu-se diante do Senhor como um nada, porque os cananeus eram discriminados pelos judeus como povo pagão, e todo o povo pagão pecador não fazia parte do povo judeu, ele era discriminado. E não que Jesus estava discriminando ela, mas veja, ele deixou bem claro: eu vim primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso aí faltou justiça do Senhor? Não. Porque quando nós pensamos em justiça, ainda mais no tempo de hoje em que nós vivemos,
onde o mundo está transtornado de ponta cabeça, onde o mundo está cada vez mais caminhando para o precipício, onde as pessoas cada vez mais estão virando as costas para Deus, porque hoje o que nós ouvimos e o que as mídias ensinam, os influencers da vida ensinam, as novelas ensinam, a televisão ensina, a mídia ensina, é que você pode ser o que você quiser. Hoje você pode ser o que você quiser e ninguém pode falar nada. Se alguém falar alguma coisa ao contrário, é discriminação, preconceito. E diante da situação que o mundo hoje se encontra, ela reconheceu sendo pecadora, sendo pequenina, se colocando até mesmo na condição ali de cachorrinho, como a palavra expressa, não porque Jesus quis ofender, não, mas a exemplo da situação daquele povo naquele tempo. Ela não quis justiça com a sua própria vontade. Hoje, se nós falarmos em justiça, de tanta violência e de coisas que acontecem pelo mundo afora, quando a pessoa fala assim, eu quero justiça e vai ter que ser justiça, só que a justiça que nós queremos é conforme a nossa vontade, e sempre com o desejo de vingança por trás dessa justiça, e até mesmo nós queremos obrigar a Deus a fazer justiça naquela situação. E aí a justiça de Deus tem que se enquadrar à nossa vontade. E veja que aqui ela se humilhou, se colocou, reconheceu como ela era, e isso fez com que o coração de Jesus, com que ela impressionou Jesus. Jesus ficou admirado com a sua fé, não pelo fato dela dizer que acreditava, mas pela atitude que ela teve de reconhecimento, de primeiro reconhecer que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor, e reconhecer que Ele, mesmo se Jesus desse uma migalha ali, ela acreditava que aquela migalha seria suficiente para a cura da sua filha, e isso moveu o coração de Jesus. Então, irmãos e irmãs, nós somos chamados diante do Senhor, e nessa tarde o Senhor quer nos enriquecer também de ciência, de inteligência e da justiça que vem de Deus, não da nossa justiça, não de olhar para o mundo hoje. Quantas coisas hoje estão acontecendo pelo mundo afora por esse tempo que nós estamos vivendo, que é o carnaval. Quantas coisas que nós estamos vindo e vemos de zombaria, de contradição, de ofensa a Deus, mas Deus, como o irmão dizia, se nós somos infiéis, Deus não deixa de ser fiel, porque Ele nos ama, porque Ele é amor e misericórdia. Mas nós podemos também, irmãos, diante do Senhor, nos colocar, reconhecer quem nós somos, colocar a nossa verdade diante de Deus, colocar aquilo que nós somos, que nós dependemos do Senhor, como Jesus vai dizer no Evangelho de João, quando Ele fala da videira, que Ele é a videira, nós somos os ramos, que nós temos que estar ligados a Ele, porque Jesus vai dizer que sem mim nada podemos fazer, sem Ele nada somos, nada podemos fazer. E quando nós nos reconhecemos que nós somos esse nada, como essa mulher, que ao se deparar diante de Jesus, mesmo os discípulos querendo afastá-la, querendo que ela fosse despedida, sem talvez receber a sua cura, a sua graça, ela perseverou, ela insistiu, ela se dobrou diante do Senhor, se não são aos pés de Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e dizendo: Senhor, socorre-me, ajuda-me. Só que quantas vezes nós buscamos o Senhor e alcançamos as graças, mas depois nós viramos as costas para Deus. E aqui ela já perseverou e ficou com o Senhor. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, como o Evangelho vai dizer, que muitas mulheres seguiram Jesus até a cruz e que ajudavam até nas vidas a servir a Jesus e aos discípulos. Esta mulher aqui, que era pagã e que teve um encontro com Jesus e que moveu o coração de Jesus,
e que Jesus ficou admirado com a sua atitude. Ela seguiu até a cruz. E nós, irmãos, nós buscamos a Deus porque queremos uma graça, mas não mudamos de vida. Nós recebemos a graça do Senhor, mas a nossa vida não muda. Nós não fazemos por onde agradar ao coração do Senhor, a deixá-lo admirado. Será que nesta tarde o Senhor pode olhar para cada um de nós e Ele conhece o nosso interior, o nosso íntimo? Ele conhece a nossa vida lá fora, Ele conhece a nossa vida em casa, Ele conhece a nossa vida no trabalho, Ele conhece tudo sobre nós. Será que Jesus pode olhar para nós e dizer: Vanderlei, grande é a tua fé? Ele pode dizer a você: diga o seu nome, grande é a tua fé. Mas o que nos falta nessa tarde, irmãos? Porque estamos aqui na casa do Senhor, o Senhor está aqui, ouvimos pregações, ouvimos orações, estamos aqui, mas qual vai ser a nossa atitude depois que terminar esse encontro? Qual vai ser a nossa atitude amanhã? Ou quando voltarmos para nossa casa? Nós vamos continuar na mesma vida, do mesmo jeito, buscando a Deus só porque nós queremos algo, queremos a justiça de Deus, queremos ter ciência, queremos ter inteligência, mas a nossa atitude não muda diante de um Deus que nos ama incondicionalmente. Jesus não impôs condição para essa mulher, simplesmente Ele falou a verdade. Na sua justiça Ele falou a verdade. Ele veio primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas acontece, irmãos, que essas migalhas, essa palavra, esse pão da vida que é Jesus, chegou até nós. E hoje nós estamos diante dele, que está aqui, vivo e verdadeiro. Nós estamos diante dele, que está aqui, em espírito e verdade. Nós estamos diante dele, que nos agracia e nos batiza com o teu Espírito Santo, para nos ajudar, para sensibilizar o nosso coração, para nos conduzir a Deus, para combater nessa vida, no combate espiritual, como o catecismo disse, que é a luta contra o pecado e contra aquilo que ofende a Deus. Hoje o mundo está celebrando o pecado da carne, celebrando a orgia, a bebedeira, o prazer da carne, porque acha que tudo vai acabar nesses 4 dias, e se não fizer tudo que tem vontade, tudo que quer, não está bom. Agora imagine o coração de Deus, imagine o coração de Jesus, olhando para a sua criação, seus filhos, olhando para a humanidade, olhando para o mundo e vendo tudo isso que está acontecendo. E diante dele estava uma mulher pagã, considerada como pecadora, mas que com a sua atitude de reconhecimento moveu o coração de Jesus e deixou Jesus admirado. O que nos falta para fazer com que o coração de Jesus fique admirado com a nossa atitude? Porque palavras são só palavras. Você falar e eu falar são palavras. Agora a atitude de mudança, de reconhecimento, de mostrar para o Senhor que eu quero a vida nova que Ele tem para mim, que eu quero esse tesouro que Ele tem para mim, enriquecer-o com o tesouro. É Ele que nos dá, é Ele que nos enriquece, é Ele que nos dá o tesouro, e é Ele que nos dará um dia a coroa da vida eterna, que foi perdido por causa da desobediência, mas que Jesus conquistou novamente para nós o acesso ao céu, o acesso à eternidade,
mas estar com Ele na eternidade. Se não for para isso, nós não precisamos pregar mais. Se não for para viver com Deus na eternidade, é melhor nós ir viver lá fora, o mundo tudo como está, nessa não lamaçal, mas que recompensa vai ter? Jesus vai dizer hoje no Evangelho que recompensa teremos se nós amarmos só quem está aqui, se nós não pagamos o preço e amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que não vêm à igreja, amar aqueles que não buscam a Deus e com a nossa vida derramada diante do Senhor, a nossa oferta um dia receberá a recompensa da eternidade. Se não for para entrar no céu, irmão, em vão nós estamos aqui, em vão os irmãos preparar encontro como esse, em vão você deixar sua casa no domingo para estar aqui, se você não despertar no seu coração o tesouro que é Jesus, e esse verdadeiro tesouro que Ele nos dá é a eternidade, que começa aqui, que começa agora, que começa hoje, e que parte da sua atitude de tomar a decisão de ser de uma vez por todas de Deus e de ter a coragem de dizer não ao pecado, não ao mundo, e sim para Deus, mas sim por amor, não por obrigação, não porque eu estou gritando, não porque aquela mulher gritava, mas porque Deus plantou no seu coração um chamado, e o chamado é para viver com Ele por toda a eternidade, para sempre. E se não for para isso, irmão, não vale a pena viver, porque a nossa vida está escondida em Jesus, e é Ele que nos chama nessa tarde a ter um encontro com Ele. Amém? Aleluia! Vamos ficar. E a canção diz que o meu coração tem sede, que o seu coração seja despertado para a sede de Deus, e não de ser saciado só por um momento, não, mas de sair daqui com sede para a eternidade, não com sede somente de receber uma cura, uma graça que Ele nos dá, mas de um dia querer estar com Ele, mas que começa hoje. A sua vida pode mudar hoje, a sua vida pode ser transformada hoje. O Senhor disse àquela mulher: vai e faça conforme o desejo do teu coração, como te deseja. E na mesma hora sua filha foi curada. O que você quer que o Senhor faça? Se você se reconhecer diante de Deus e se colocar diante de Deus como essa terra seca, como esse coração sedento de Deus, o Senhor vai te agraciar, e o Senhor vai te dar aquilo que o seu coração deseja. Cantemos. Somente em ti construirei a minha casa. Se você sabe, canta. Somente em ti. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a
Se aqui é o teu lugar, Jesus está aqui. Ele está diante de você. Como aquela mulher se prostrou diante dos pés de Jesus, prostre o seu coração agora diante dele. E o que você quer falar para ele da sua vida, do seu coração? Fale. Jesus está aqui. Nós não podemos ver com os nossos olhos humanos, mas pela fé e pelos dons sobrenaturais da ciência, da inteligência, Ele nos dá inteligência para entender que Ele está aqui em espírito e verdade, e está aqui no sagrado com teu corpo, sangue, alma e divindade, mas que agora Ele vai até você, é você e Ele agora, é um encontro pessoal. Veja que no Evangelho existiam muitas pessoas que estavam andando com Jesus, depois entrou na casa e tinha muitas pessoas lá, e os discípulos queriam que Jesus dispensasse aquela mulher, mas Jesus teve um encontro pessoal com ela, e agora Ele quer ter um encontro pessoal com você. É você e Jesus. Mesmo se você já tem 30 anos de caminhada, se você já tem 10 anos, se você já tem 5 anos, se você tem um dia, não importa, Ele está aqui diante de você. Jesus sabe a cor dos seus olhos. A palavra diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Jesus diz no Evangelho que nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus. E Deus preparou esse momento para chegar até agora e Ele se colocar diante de você. Ele está com a mão estendida a você, filho e filha, e está dizendo: diga o que o seu coração tem sede, diga o que o seu coração quer, diga o que o seu coração deseja. Jesus disse àquela mulher: faça conforme você deseja. O desejo do coração dela não era nem por ela, era pela filha que estava atormentada. Mas agora o Senhor está dizendo: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Faça, Senhor. Vai de encontro a cada coração nessa tarde, Senhor. Vai de encontro, Senhor, e enriquece o nosso coração. Enriquece, Senhor, com os desejos. Enriquece com o desejo de te buscar cada vez mais. Enriquece-nos, Senhor, com os tesouros que vêm de ti, Senhor. Dá-nos sabedoria, inteligência, Senhor, ciência, Senhor. E que nós possamos viver a justiça que vem de ti, do seu coração, Senhor, de ser justo nessa terra, em obediência à tua palavra, Senhor. Se não for para viver a tua palavra, Senhor, não queremos, Senhor. Nós queremos ser obedientes a ti, Senhor. E em reparação a tudo aquilo que está acontecendo hoje no mundo, que está ofendendo o teu coração, nós queremos reparar o seu coração com o nosso coração, Senhor, que te ama, com o nosso coração que está sendo derramado agora diante do teu altar, com o nosso coração que está sendo derramado agora, Senhor, aos seus pés,
levar o meu coração a Ti, Senhor. O meu coração tem sede, o meu coração, Senhor. Levante a sua mão direita comigo, para nós finalizarmos. Vamos fazer essa oração de combate. Como o catecismo da igreja diz, nós estamos num combate espiritual, uma batalha espiritual. E diante de todos os pecados que estão sendo cometidos hoje pelo mundo afora, também tem povo clamando em muitos lugares, muitos encontros, muitos lugares na igreja, no mundo inteiro tem pessoas clamando. E eu ouvi domingo passado um pregador dizendo que Deus, Ele faz não pelo pregador que está ali pregando, mas pelo clamor do povo. Então não é porque falou palavras belas, bonitas, não, que Deus está em acordo. É por causa do clamor que Deus age, do clamor do povo. Então vamos clamar agora e reze junto comigo, repita comigo: Senhor Jesus, pelos santos pés de Maria, esmagaste desde o princípio os embustes do maligno. Peço neste dia que nos cure e nos liberte de toda opressão diabólica que esteja prejudicando a mim e a minha família. Renuncio pelo poder das suas chagas e pelos santos pés de Maria toda a obra de Satanás, toda a bruxaria, magia, todo envolvimento que inconsciente ou consciente eu ou minha família tivemos com doutrinas não cristãs, servindo e adorando outros deuses. Renuncio agora e peço a cura e a libertação neste dia de todo espírito de morte, crimes, assassinatos,
Esmaga agora, debaixo dos pés da Imaculada, toda maldição que pesava sobre mim e meus familiares, vivos ou mortos, que todo peso de pecado ou atitude, fardo, jugo, seja desmascarado agora. Eu renuncio e peço a cura e libertação de todas as palavras malditas que foram proferidas nos meus lábios, também dos meus pais, avós paternos, avós paternos, de toda a minha geração, até a quarta geração, toda maldição adquirida por palavras, apelidos, frases negativas ou insinuativas, falsas profecias, promessas e alianças, sejam quebradas agora, pelo poder do nome de Jesus, pelas suas 5 chagas, pelos seus